meus amigos. É um grande prazer sempre entrar em contato com a bendita doutrina espírita, com a bendita Comunhão Espírita de Brasília, a nossa casa maior, onde encontramos consolação, onde vão se rasgando os véus da nossa ignorância e onde as nossas maiores angústias e ansiedades vão sendo tratadas. Hoje, nesse nosso projeto querido, chamado Comunhão no Lar, eu escolhi para a gente pensar um pouco sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. A citação evangélica é: que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou, para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Isso está no Evangelho de João. Que coisa bela, que coisa consoladora. Eu vou ler só alguns trechinhos aqui. Por exemplo, o item 2 começa: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então, já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já lá antes, no Novo Testamento, Jesus nos avisa de que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Nós, na nossa vaidade, muitas vezes, também na nossa ignorância, imaginávamos que apenas a Terra seria um globo com alguma atividade, com alguma utilidade. Jesus nos adverte sobre essa verdade maravilhosa das inúmeras casas do Pai. E agora, com a continuação do avanço da ciência, nós vamos vendo isso cada vez mais claro. Já não se chama mais de universo, se chama multiverso. Nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7, quando Jesus diz: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Essas sondas que são levadas ao espaço cada vez mais avançadas, todas elas hoje veem, provam que o universo continua se expandindo, nos trazendo a demonstração concreta de que o trabalho de Deus continua acontecendo. E diante dessa informação, será que pensamentos poderemos começar a refletir para nos aprofundar nessas questões? Quando olhamos o céu à noite, vemos inúmeras estrelas, vemos corpos celestes. Será que não tem nenhuma serventia a não ser alegrar a nossa mente? E aqueles corpos celestes que, mesmo agora com tanto avanço, ainda não são vistos por nós. Teria Deus feito algo sem utilidade? Claro que não. Deus não erra, Deus não improvisa.
E eu vou aqui ver no item 3 diferentes categorias de mundos habitados. É natural, do ensino dado pelos espíritos, resulta que esses mundos estão sempre em condições muito diferentes, cada um apto a receber espíritos afim, espíritos que tenham a ver com a sua vibração, com a sua sintonia. Há globos escola, há globos hospitais, há globos igrejas, e há globos que são pontos de repouso temporário nesses nossos inúmeros processos de encarnações sucessivas, onde precisamos ir nos harmonizando, nos adaptando para que possamos crescer. Como é que algum espírito que vai caminhando mesmo com esforço, que vai se melhorando, poderia ser relegado a um mundo infeliz, a um mundo ainda mais grosseiro que a Terra? Isso não seria conforme a justiça divina. Então, nós sabemos que conforme o espírito vai crescendo na escala espírita, ele vai também tendo acesso a mundos mais felizes. Hoje a Terra é um mundo de provas e expiações. Por isso, na Terra, estamos todos sujeitos a esses processos que sempre envolvem algum nível de dor física, de dor moral. Mas não será sempre assim. A lei do progresso, ninguém escapa. Vamos, apesar de nossas dificuldades, nos melhorando, crescendo espiritualmente. A Terra também, como toda a criação divina, é submetida à lei do progresso, também melhora, também cresce, e assim vai havendo essa dinâmica sempre maravilhosa, sempre misericordiosa, guiada por Deus. Quando nós lembramos daquelas nossas aulas, lá na quinta, na sexta série, nós vamos estudar os mundos primitivos e vamos ver que a Terra já pertenceu a esses mundos primitivos, onde a natureza era muito mais bruta, onde as relações sociais não existiam, o que existia apenas era a força. Nós vamos ver aqueles corpos daqueles homens pré-históricos muito mais grosseiros. Mas a misericórdia divina faz que todos caminhem. E caminhando nós e os globos terrestres, vai havendo essa transmutação, essa mudança de lugares, de ares, mas especialmente de moral e de sentimento. E eu tenho agora para mostrar para vocês o segundo livro de Chico Xavier, o nosso querido médium. O primeiro nós sabemos que é Parnaso de Além Túmulo, e o segundo é este livro, ele tem outras capas, muito especial, chamado Cartas de uma Morta. Segundo livro dele, um livro de 1935, o único livro em que Chico Xavier psicografa o espírito de Dona Maria João de Deus, a sua bondosa mãe. Já começam a dupla maravilhosa explicando que tudo que for revertido dessa obra será para alimentar crianças
crianças pobres, crianças carentes. Aqui nesse livro, os primeiros capítulos, Dona Maria João de Deus nos fala da surpresa do desencarne, da surpresa de estar ainda existindo depois do desencarne, nos conta da tristeza inicial por deixar os filhos, mas em seguida ela começa a nos contar dos inúmeros globos terrestres aos quais foi levada em visita para nos trazer essas grandes notícias. E nós vamos ver que em cada globo desse, aliás, globo terrestre não, globos celestes, nós vamos ver que em cada um desse globo a natureza variava de acordo com a escala dos espíritos que formavam a maior parte de sua população. Nós vamos ver a beleza imensa, imensa de Saturno e, naturalmente, a beleza moral desses seus habitantes. Nós vamos ver um globo celeste, à época ninguém poderia imaginar, banhado por 3 sóis de cores diferentes. E Dona Maria João de Deus faz essa descrição, nos deixando extasiados. À época, Chico Xavier era um rapaz mestiço do interior, que por dificuldades financeiras estudou apenas até a 4ª série, foi imediatamente massacrado pela ciência oficial. Como sempre, aconselhado por Emmanuel, jamais respondeu a nenhuma ofensa. Pois 30, 40 anos depois, o telescópio Hubble descobre o mundo, banhado por vários sóis de cores diferentes, o que à época havia sido negado pelos cientistas com o argumento de que a presença de um segundo sol faria aquele globo celeste explodir. Este livro é muito especial. Nós vamos ver coisas impressionantes. Lembrar que à época nós estamos em 1935. O conhecimento científico era muito ainda precário e Dona Maria João de Deus fala-nos de coisas que hoje são certas, são confirmadas pela ciência. Um momento muito importante, quando Dona Maria João de Deus encontra sua mãezinha, Dona Francelina, e há em cada mensagem dessa, muito pequenas, há em cada uma delas inúmeros assuntos sobre os quais devemos pensar. O sol azulado de Saturno, a beleza imensa desse planeta conhecida. E ela diz também de outros planetas que à época não se tinha ideia. Fala-nos que a Terra era ainda um obscuro planeta de exílio e nos dá a lição de que a nossa melhora vai melhorar toda a Terra. É um livro muito impressionante, eu recomendo muito esse livro. É um livro que nos dá consolação em pequenos trechos informativos, nos traz informações maravilhosas, inclusive nos anunciando o momento em que a Terra será regenerada. Voltei um tempo atrás e achei aqui, nessa joia, nesse tesouro,
na Revista Espírita, 1858, Allan Kardec, apenas 9 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos, lança, com os seus parcos recursos, a Revista Espírita, que era publicada mensalmente, era doada às pessoas ou às vezes vendida por um preço simbólico, porque o nosso grande mestre tinha o grande objetivo de popularizar essa nossa doutrina. E aqui, nesse momento, nessa Revista Espírita, vejamos bem, de 1858, nós vamos ver também sobre globos celestes e sobre um muito especial, que eu tenho a impressão que todos nós vamos querer chegar a ele. É o planeta que chamamos de Júpiter. No começo, logo essa é a revista de ano 1, no mês de fevereiro, essas revistas espíritas eram vendidas mensalmente. Já há muito tempo, elas foram juntas por anos e são agora livros que trazem os artigos do mês de janeiro ao mês de dezembro. Aqui, no mês de fevereiro desse primeiro ano, Kardec começa a nos falar sobre as diferentes ordens de espíritos. Vai fazendo uma classificação deles, mostrando que essa classificação, vejamos bem, é baseada no grau de progresso, nas qualidades adquiridas e nas imperfeições que eles precisam se despojar. Então, nada daquelas classificações sociais, nada daquelas convenções sociais, mas o que interessa na escala espírita é o caminho reto, é a moral, é a inteligência, são os valores. Seguindo esse texto, que é muito interessante, Kardec fala de vários outros mundos, inclusive mundos desconhecidos ainda, mas chega a Júpiter. Júpiter e alguns outros mundos. E diz assim o nosso mestre: antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e pelo nosso simples raciocínio. O mundo dos espíritos é composto de almas de todos os homens desta terra e de outras esferas, de que desprendidas dos liames corporais, são animados por espíritos e há sempre uma solidariedade entre todos esses mundos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. A necessidade de entendermos que precisamos aproveitar a encarnação para, numa próxima volta ao mundo espiritual, apresentarmos um progresso que vai nos trazer luz ou uma estagnação que vai nos trazer sombra. Suponhamos, então, continua Kardec, um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, espíritos impuros
e para lá nos transportemos em pensamentos. Veríamos, então, paixões desencadeadas e sem freios, e estado moral no mais baixo embrutecimento, a vida animal em toda a sua animalidade, falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si. Esses são esses mundos infelizes, esses mundos primitivos. Mas continua Kardec. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da terceira ordem. Cada ordem de espíritos é subdividida em classes, já que esse desenvolvimento se faz aos poucos. Diz ele assim: o egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes agora são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida e o mal se apresenta um tanto disfarçado, um tanto travestido. Essa é a nossa viagem. Suponhamos agora um mundo onde os elementos que acabamos de ver encontram-se alguns deles na segunda ordem. Então, em meio à perversidade, veremos aparecerem já algumas virtudes. Se os homens bons forem maioria, à medida que isso aconteça, também o mundo melhora, as relações sociais, toda a natureza. Comecemos então agora nossa viagem através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de assistir. Então, depois que vamos passando por esses mundos mais grosseiros, onde os espíritos têm uma ordem inferior, sempre chegará para todos nós um momento de repouso, onde habitaremos pelo tempo necessário esses lugares de refazimento. Diz assim: o grau de depuração atingido exclui entre eles qualquer pensamento mau, e isto é o bastante para nos dar uma ideia do estado moral dessa terra feliz. Naturalmente, a legislação é nela muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros, ninguém quer mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Que lindo! Tudo, absolutamente tudo, respira benevolência e amor. Ali não reina ainda a igualdade absoluta, porque esta pressupõe uma perfeita identidade de desenvolvimento intelectual e moral. Mas vemos que aqueles espíritos de segunda ordem já são capazes de compreender a necessidade de desenvolver-se, de desenvolver o mundo que habitam, e ali não haverá mais desigualdades, porque uns serão adiantados, e esses que serão adiantados vão trabalhar pelo adiantamento de outros, de todos os planetas. O mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. Por isso que agora eu há pouco falei que eu imagino que todos nós vamos querer chegar a Júpiter. E é claro que pela lei do progresso, a qual ninguém escapa,
todos um dia chegaremos. Daqui a quanto tempo, de que forma isso acontecerá, depende do uso do livre-arbítrio de cada um de nós. Diz aqui que a conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui. Nós aprendemos também isso no Livro dos Espíritos, mas é menos material, é menos denso e de um peso específico muito pequeno, enquanto nós rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar a outro, deslizando pela superfície. Importantíssimo. À segunda vista, a mediunidade é uma faculdade permanente. Então, muitas vezes nós estamos aqui cercados de médiuns, trabalhando a nossa mediunidade. Muitas vezes, infelizmente, vemos médiuns vaidosos com essa sua habilidade, mas sabemos que estamos todos apenas em treinos iniciais dessa mediunidade. Nesses mundos, a mediunidade é algo natural, é algo permanente. E a intuição que se tem do futuro, a segurança dada por uma consciência que já é isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, veem-na chegar sem medo e como uma simples transformação. Nós vemos isso na nossa doutrina espírita, quando fala sobre a vida futura, quando nos dá a certeza de que a morte não existe, e nós aqui lembramos que ela tem o aspecto, para cada um de nós, do tamanho da nossa evolução. Então, nesses mundos mais felizes, nesses mundos como Júpiter, a morte é vista como algo natural, não tem nada de dramático, os espíritos estão sempre preparados para esse momento, que é visto como um momento de natural transformação. Os espíritos que habitam Júpiter geralmente se comprazem, quando querem comunicar-se conosco, em descrever seu planeta. E quando lhe perguntamos a razão dessa alegria que tem, eles nos respondem que o fazem a fim de nos inspirar o amor do bem, de par com a esperança para que lá cheguemos um dia. Como todas as criaturas, como toda a criação divina está ligada. Que beleza esse amor desses espíritos, que criados simples e ignorantes como cada um de nós, já trabalhou tanto o seu íntimo, que se sentem nossos devedores e que querem nos fazer caminhar um pouco mais rápido para que cheguemos a essa felicidade. Diz ainda assim, o planeta Júpiter, a despeito do quadro sedutor que nos foi dado, não é, entretanto, o mais perfeito dos mundos. Outros há de nós desconhecidos que lhes são muito superiores, quer física, quer moralmente, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São eles o repouso dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Então, há essa descrição
do planeta Júpiter, com toda a felicidade que há nele, com uma natureza belíssima, com uma natureza de uma beleza ainda inimaginável para nós, e nos é esclarecido que, além de Júpiter, há mundos ainda mais ditosos, celestes, onde tudo é mais belo, onde tudo é melhor. Que grande coisa! Isso dá vontade, eu espero que a gente tenha vontade de caminhar um pouco mais rápido até Júpiter. Vou lembrar de Inácio de Antioquia, quando levado a Roma pela primeira vez, chegou a Roma cercado de alguns soldados que o levavam para ser sacrificado. E ele, um homem que nunca tinha visto uma cidade tão bonita, e parece que realmente era muito bonita, ao se deparar com aquela beleza imensa, abre um sorriso, fica admirado por tudo que vê. Um dos soldados, mais bruto, lhe repreende e lhe chama de tolo. Lhe diz: por que está rindo, seu tolo, se estás chegando aqui para ser sacrificado? O querido habitante de Antioquia lhe responde: estou rindo, estou feliz, porque estou sentindo que se Roma, feita pelos homens, ainda carregando tantos enganos, já é um lugar tão bonito, já é um lugar que me faz sentir um bem tão grande, estou aqui feliz, imaginando para onde vou logo após o meu sacrifício. O sacrifício de meu corpo físico, a ressurreição, na época era usado o termo ressurreição, de meu espírito, quando encontrarei Jesus e terei acesso certamente a lugar ainda tão mais belo. Essa é a grandeza que nos traz a fé quando ela cria raízes. Essa é a consolação que nos traz a doutrina espírita, rasgando os véus da nossa ignorância e nos lembrando que sempre haverá à nossa frente um mundo melhor, um mundo mais ditoso, onde as relações sociais serão apenas de amor e aos quais todos nós chegaremos. Que possamos caminhar um pouco mais rápido para um pouco mais rápido chegar a Júpiter e de Júpiter mais amadurecidos, mais conformados, mais habituados às relações amorosas, possamos continuar nesse nosso caminho até o dia em que todos nós, sem exceção alguma, chegaremos aos mundos ditosos. O convite está feito. Façamos os nossos esforços para chegarmos a Júpiter. Sempre esses esforços serão coroados pela misericórdia divina. Júpiter espera a cada um de nós. Muito obrigada, que Jesus nos ilumine nesse nosso caminhar sem fim por esse multiverso que Deus, nosso Pai, ergue a cada dia para cada um de nós.
que nossos lares sejam iluminados e que possamos sempre trabalhar em nós o bom ânimo. Muito obrigada.